WW está voltando do intervalo, já virou nossa tradição, estamos ingressando agora no nosso bloquinho sobre o mundo lá fora. Queria agradecer a Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais da UNB e agora professor visitante da Universidade da Virgínia. Juliano está remotamente participando lá de Houston, nos Estados Unidos. Obrigado e boa noite, Juliano. Boa noite para vocês, boa noite para toda a audiência, prazer estar por aqui. E o nosso Lorival Santana, boa noite, Lorival. Boa noite. O presidente Donald Trump teve reuniões separadas na Casa Branca hoje com duas figuras centrais em duas guerras. O ministro, o chefe de governo de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os detalhes com a correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. As reuniões foram a portas fechadas. Pelas redes sociais, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que ambas as conversas, com Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky, foram positivas e produtivas. O primeiro-ministro israelense descreveu a conversa como uma das melhores que já teve com Donald Trump. Este foi o primeiro encontro entre o presidente dos Estados Unidos e Netanyahu desde o começo da guerra contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, há 5 meses. Após divergências entre Trump e Netanyahu sobre um acordo com o Irã, Israel não participou da recente ofensiva aérea de 2 semanas dos Estados Unidos contra o território iraniano. O encontro com Zelensky aconteceu logo depois da reunião com Netanyahu. O presidente ucraniano afirmou que discutiu a concessão de licenças para que Kiev possa produzir localmente mísseis interceptadores americanos do sistema Patriot, que Trump prometeu fornecer à Ucrânia. Na sequência ao encontro com Trump na Casa Branca, Zelensky se reuniu em Washington com executivos de uma empresa americana que fabrica os mísseis que ele deseja produzir na Ucrânia. Trump, Zelensky e Netanyahu participaram depois do funeral do senador Lindsey Graham. O republicano era aliado da Ucrânia e de Israel nas guerras contra a Rússia e o Irã. 2 conflitos que, sem solução diplomática à vista, passam a ter pontos de interligação. Após Teherã acusar Kiev de atacar um navio iraniano que saía da Rússia sob a alegação de transportar carga militar, os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e do Irã, Andrei Sybiha e Abbas Araghchi, conversaram por telefone. A ligação ocorreu por iniciativa do chanceler ucraniano. Sybiha disse que não busca uma escalada desnecessária entre os países e que a Ucrânia age apenas para se defender da Rússia, sem mirar diretamente contra civis. Araghchi respondeu dizendo que o Irã também não busca uma escalada, mas que deve haver algum tipo de medida compensatória pelo ataque ao navio iraniano no Mar Cáspio. Juliano, houve de fato uma mudança de espírito, digamos assim, de Donald Trump em relação à Ucrânia? Olha, aparentemente sim, o que não significa que essa mudança seja definitiva, né? A gente, como brasileiro, está acostumado a ver o Trump trocando essas idas e vindas constantemente, né? Então, a relação dele com o Brasil, por exemplo, né, de tarifar, depois retirar tarifas, tarifar novamente, é o que ele tem feito com o mundo todo. Então, Trump é um presidente instável, de um país muito poderoso, e isso gera bastante problema nas relações internacionais, nas relações diplomáticas, porque essas idas e vindas do presidente estadunidense fazem com que ele não se torne um negociador confiável. A gente lembra, né, de cenas do Trump discutindo com Zelensky no mesmo salão oval em que eles se reuniram hoje. E enfim, foi algo que diplomaticamente muito condenado, né? A forma como ele recebeu o Zelensky, a forma como ele tratou o Zelensky, armou uma arapuca para ele, né? Para criticá-lo na frente de toda a mídia. E hoje não, hoje foi uma reunião muito mais amigável, mais amistosa, com promessas de apoio militar, o que ele vinha negando constantemente, já que tem boa relação com o próprio Vladimir Putin, né? Mas o que se espera agora, então, é que os Estados Unidos retomem uma relação com a Ucrânia, da mesma forma, né, que se tornem ainda mais próximos de Israel nessa guerra contra o Irã, mas isso não significa que essa posição do Trump, né, vai durar no tempo. Ele está pressionado internamente, muitas críticas vem recebendo em termos da política externa e também da política doméstica, e está tentando novas cartadas para ver se consegue ganhar apoio interno, mas isso não significa que ele vá permanecer nessa posição que ele aparentemente adotou hoje.
A gente tem um dado interessante aí, Lorival, para examinar as posturas do Trump em relação ao Zelensky e à Ucrânia. A Laura Loomer, cada autocrata tem um Rasputin que merece, né? No caso do Trump é essa pessoa, Laura Loomer. Ela, como é que a gente deveria caracterizá-la? Ela é uma influência ligada ao campo mágico também. Ela, por exemplo, através das visões que ela tem e transmite ao Trump quase que todo dia, ele demitiu a cúpula inteira dos serviços secretos. E a Laura Loomer era contra a guerra, o apoio à Ucrânia. Mas ela mudou de ideia. A Laura Loomer foi para a Ucrânia e lá ligou para o Trump, disse, olha, eu estou aqui com o Zelensky, esses caras são muito legais, a gente, na verdade, eu tenho que corrigir o que eu andei falando, disse a influencer do Trump. Eles são muito bacanas, a gente tem que ir para o lado deles. E parece que está acontecendo. Temos que lembrar que o Netanyahu e o Zelensky estavam em Washington hoje para os funerais do senador Lindsey Graham, que morreu precocemente aos 71 anos de idade, quando tinha acabado de voltar de mais uma viagem à Ucrânia, acho que a 9ª viagem à Ucrânia desde a invasão em larga escala. E o Graham é a figura que une Netanyahu e Zelensky perante o Trump. Ele era um forte defensor de Israel e da Ucrânia. Em outras palavras, um falcão de Irã e de Rússia e de China também. Aliás, o Trump, com o seu discutível gosto para piadas, né, disse hoje que o Lindsey Graham adorava uma guerra, que ele nunca tinha visto uma guerra que ele não gostasse, falando do Graham. E foi aprovada hoje a lei Graham no Senado, logo depois de o Zelensky ir ao Senado americano, que é uma lei que adota sanções contra os países que importam petróleo e gás da Rússia. Eles citaram a China e a Índia. São sanções bem severas, pode respingar no Brasil, né? Por causa do diesel. Compra o diesel russo e fertilizante também, né? De qualquer forma, sim, você falou em espírito do tempo, né? Eu pensei numa mudança do espírito. Não, o espírito que eu pensei era da Laura Loomer mesmo. A gente fica vendo os analistas geopolíticos e a gente se esquece que quem influencia, de fato, não são esses pensadores, os professores, mas é a Laura Loomer. Eu estava pensando no Zeitgeist, o espírito não, obrigado. Do espírito da época em bom alemão. E que é interessante porque é uma total inversão em relação no caso do Netanyahu, há poucos meses atrás, 28 de fevereiro, quando o Netanyahu era tão influente que arrastou o Trump para uma guerra que hoje ele detesta e se arrepende dela. E no caso do Zelensky, então há uma relação muito de animosidade do Trump para com o Netanyahu, e o Zelensky, ao contrário, em fevereiro do ano passado. Você não tem as cartas, tratou muito mal o Zelensky, e agora aparentemente bem melhor, com uma disposição bem melhor. Claro que as reuniões foram a portas fechadas, então a gente não sabe muito o conteúdo das reuniões. Mas ambos, Netanyahu e Zelensky, dependem muito da boa vontade do Trump. Netanyahu para as eleições de 27 de outubro. Ele tinha elevado a popularidade dele graças à guerra contra o Irã e está caindo a popularidade de novo, aí a elegibilidade dele de novo, porque está claro que o Trump está contrariado com ele e isso afeta o humor do eleitor israelense. E o Zelensky, naturalmente, depende também do Trump perante a Europa, inclusive, e para manter o nariz acima da água. Né? Eu não sei, porque eu realmente confesso, não fui pesquisar o que a Laura Loomer acha do Putin, Juliano, que é o personagem agora no centro das atenções do Trump. Que avaliação você faz da postura do Trump frente ao Putin agora? Olha, eu acho que tem uma questão mais estrutural por trás de toda essa dinâmica, né? Que é um processo lento, mas gradual, de declínio dos Estados Unidos em relação, em especial, à China. Trump não se posiciona na relação com a Rússia de modo pragmático, ele se posiciona de modo muito mais ideológico, enfim, ele se associa
há muitas ideias de como Putin comanda a Rússia, né? Que vai de encontro a todo o processo estrutural de democracia nos Estados Unidos. Mas o Trump gosta pessoalmente de políticos que comandem seus países por meio de força, por meio, enfim, né, de uma mão bastante ríspida. E Putin é, nos olhos do Trump, um exemplo a ser seguido na forma como ele conduz a política russa, né? Então, Trump tem esse gosto pessoal favorável ao Putin. Isso não significa que ele não perceba que essa aproximação dele com Putin é prejudicial politicamente nos Estados Unidos, né? Então, Trump está bastante acuado em relação à eleição de meio de mandato que virá agora em novembro, e ele está tentando se reposicionar. Me parece que ele vai fazendo testes, né? E a Rússia, o Irã e Israel, da mesma forma, são países que estão sob atenção muito forte da mídia aqui nos Estados Unidos e, portanto, também do grande público. Nesse sentido, ele vai fazendo testes, vai tateando e vai vendo se ele consegue aumentar a sua popularidade a partir desses reposicionamentos. Me parece que essa mudança dele agora é muito mais conjuntural do que estrutural, né? Já que estruturalmente a gente tem esse processo, que é um processo muito importante de declínio relativo dos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem de olhar para entender o Trump para a estrutura e para a conjuntura. A conjuntura para ele é a eleição. E estruturalmente ele percebe que os Estados Unidos estão perdendo força e tenta se posicionar em relação a isso por meio da força, né? Então, America First, Make America Great Again, tudo isso é no sentido de que, olha, a gente perdeu posições e eu sou a pessoa que vou nos recolocar em uma posição de liderança, que ele até agora não tem conseguido. Lorival, vamos agora, por último, quem tem 1 minuto e meio mais ou menos, focar no Netanyahu. Me pareceu, você já estava indicando um bocado a respeito da relação entre Trump e Netanyahu. Agora, Netanyahu tem sido particularmente discreto nessa chegada e no que ele disse vindo para Washington. Significa uma mudança, uma antecipação de Netanyahu de uma possível mudança de postura? O Trump, inclusive, não gostou porque o Netanyahu falou que ia, falou antes da reunião que ia defender perante o Trump a necessidade de evitar que o Irã, que aquela montanha de pickaxe, ou seja, da picareta, né? É esse o nome em farsi, virasse uma instalação nuclear, necessidade de bombardeá-la. E o Trump ficou bravíssimo, falou na Fox News: pô, por que fica falando isso em público, fica demonstrando que quer me manter nessa guerra e tal. Então a relação é muito tensa e o Netanyahu, inclusive, deu declarações em hebraico, assim, depois da reunião com o Trump, exatamente para evitar ficar criando problemas, entendeu o recado. Provavelmente o Trump foi bastante enérgico com o Netanyahu para não atrapalhá-lo, né, nesse processo com o Irã. E, aliás, estavam há alguns dias de trégua e hoje o Irã atacou de novo alvos americanos e os Estados Unidos e a Arábia Saudita responderam atacando alvos no Iraque, segundo eles, da Guarda Revolucionária, né? Então, assim, a situação é muito tensa, está indo por um caminho que o Trump não quer e tudo que ele quer nesse momento é que o Netanyahu não o atrapalhe mais do que já atrapalhou. Esse é o sentimento do Trump.